Porque nós estamos na última mensagem, o desafio de ser família. E nessa última mensagem nós vamos abordar o tema alcançando o máximo potencial familiar. Você crê que a sua família ela tem um potencial que você ainda não chegou no máximo dele? Sabe quando você está ultrapassando um veículo, aquelas carretas grandes, e aí você está acelerando, mas parece que o carro não vai, mas você ainda tem conta-giro para ir ali. Se você pisar, ele vai obedecer e ele vai no máximo dele, você consegue fazer aquela ultrapassagem? É a nossa vida. Muitas das vezes a gente tem que acelerar para chegar no máximo, para que nós possamos romper com as barreiras, romper com as circunstâncias. Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Muitas das vezes nós arriscamos numa ultrapassagem para poder romper. Não estou falando para você fazer isso, pelo amor de Deus. Estou falando que tem gente que faz na ultrapassagem. Agora, dentro da sua família, você pode fazer. Você tem que chegar no máximo. Você precisa alcançar o máximo. E o que aconteceu com José? José foi vendido. Os seus irmãos ficaram com inveja dele por conta do sonho que ele teve. Ele sonhou que um dia os irmãos dele iriam se ajoelhar diante dele, que o pai iria se ajoelhar diante dele e ele iria estar governando sobre eles. E isso foi motivo familiar, motivo de discórdia dentro do lar, para que ele pudesse ser vendido. Mas antes, ele foi o quê? Levado para longe. Ele foi jogado dentro de um poço, pensaram até em matá-lo, mas deixaram ele dentro do poço para poder ser vendido como escravo. Que irmãos são esses, queridos? Por inveja, mas o outro também, em vez de ficar quieto, não, vai ficar contando vantagem na frente, vai ficar falando das coisas que Deus vai fazer com ele, vai ficar contando das promessas que Deus tem para ele, de forma a contar vantagem, de forma a se exaltar, e aí colheu também um fruto amargo, foi preso, foi escravo. Só que Deus era com José. José mesmo escravo, é selecionado para trabalhar na casa de Potifar, e ele ali na casa de Potifar, consegue galgar degraus, e se torna ali um mordomo de Potifar, cuida de tudo que Potifar tinha, menos da esposa. Mas a esposa de Potifar queria José. E a esposa de Potifar chama José e tenta atrair José para o seu leito. E José recusa, mas ela agarra na capa de José e arranca a roupa de José e José sai correndo. E ela grita, falando que José tentou abusar dela, e não era verdade. E aí José é preso agora, e José é preso na cadeia há muito tempo. Deus era com José, querido. José tomava conta agora da cadeia. Chegou lá, passou um tempo, ele já tinha a chave. Ele já tomava conta, ele estava preso, mas ele era de tanta confiança do carcereiro que ele já tinha a chave da cadeia. E aí você vê Deus trabalhando em José. Querido, tem que ter uma graça muito grande para as pessoas gostarem de você. José, aonde ele chegava, ele fazia amigos, ele estava dentro. E ali, José conheceu o padeiro e conheceu o copeiro. Um deles, José sonha que iria morrer,
Ou melhor, eles sonham, contam para José, e José fala o que queria acontecer. E José pede para eles, lembra-te de mim, para eu sair dessa situação. E 2 anos depois, é que o copeiro se lembra de José e fala para o faraó que havia sonhado, o faraó havia sonhado que iria acontecer 7 vacas magras e 7 espigas grandes, cheias. E o faraó não conseguia interpretar o sonho, mas aí aquele copeiro manda chamar José, porque faraó queria que ele interpretasse o sonho. Então José vai ali e fala para faraó, dá a interpretação do sonho, que iam ser 7 anos de fartura e depois ia haver 7 anos de seca, de fome, de miséria. E faraó também não sabe o que fazer, mas José entende o que tem que ser feito. E José então agora fica com a administração do Egito. Isso durou 17 anos, desde quando, 17 ou 13, não me falha a minha memória. Desde quando José foi vendido, até ele se chegar governador do Egito. Acima de José era só o faraó. Olha onde Deus colocou José. Mas olha as tribulações que José passou. Porque muitas das vezes a gente ouve falar assim, tudo posso naquele que me fortalece. E você pode tudo sim naquele que te fortalece, em Jesus. Você vai passar por aflições, você vai passar por lutas, você vai passar. Pronto. E vai chegar do outro lado. Você vai passar. Isso precisa estar bem claro. Nós não estamos falando de pensamento positivo, nós não estamos falando de você ser otimista, nós estamos falando de uma palavra de fé liberada para a tua vida, que tudo posso naquele que me fortalece. Porque se você está com Jesus, e se você está ligado na cruz, se você está ligado no corpo, você vai poder passar por cada situação e Ele vai te guardar. Mesmo em meio à morte, mesmo em meio à aflição, você vai passar por isso, mas vai sair vencedor. Agora, olhando agora para a situação de José, José agora guarda alimento. José tem muito alimento, foi 7 anos de fartura, e José com muito alimento estocado. E aí vem a seca, vem a escassez, e o que acontece? Jacó e seus irmãos estão passando fome. Jacó e seus irmãos agora, os irmãos de José estão passando fome. Não é os irmãos de Jacó. Jacó, pai de José, e os irmãos de José estão em dificuldade. O que Jacó fala? Vai lá no Egito e compra alimento. Eles foram comprar de quem? De José. Mas eles não sabiam que era José. Eles não sabiam que era José. Agora, José vê os seus irmãos. Se você estivesse no lugar de José, o que você faria? O que você faria? A Bíblia diz, lá em Gênesis 42, 25, em seguida José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhe dessem mantimentos para a viagem. Porque quando José chega a primeira vez e vê os seus irmãos, ele dá um tratamento neles. Vende, mas fala que eles estavam roubando, e eles ficam numa situação muito complicada. E aí você, resumindo a história, José se revela a eles quem ele era depois e o abençoa. Olha o que José manda fazer. Dá ordem para que enchesse de trigo as suas bagagens e que devolvesse o dinheiro. Como frutificar e viver o máximo no seu lar? É um exemplo para nós. Como que você quer frutificar e viver o máximo no seu lar? Quando eu olho para José, José foi curado da rejeição pelos irmãos.
José entendeu que o lugar onde ele estava era um lugar onde Deus queria colocá-lo. Mas ele passou por várias situações, mas nenhuma daquelas situações contaminou o coração de José. Nada daquelas situações paralisou José. Ele não foi paralisado pelas adversidades, pelas aflições, pelas injustiças. José não foi paralisado pelas adversidades. Ele estava dentro de um poço. Do poço ele foi vendido como escravo, acorrentado. De escravo, ele se tornou um mordomo fiel, mas ainda escravo. Mas depois acusado de estupro, de abuso. Vai para a cadeia. Quantas mazelas José não enfrentou e teve que deixar no seu coração? Quantos traumas? Era para ele ser um ninguém. Era para ele odiar todo mundo. Não era para ele se aproximar de ser humano mais. Tem gente que fala assim, quando eu ficar velho eu vou cuidar de cavalo, de galinha, porque eu cansei de gente. Galinha e cavalo não dá trabalho. Sabia que isso é antibíblico? Por que é antibíblico, pastor? Porque no início, Deus criou o homem e deu todos os animais para ele ficar junto com eles. E aí Deus olhou e falou assim, não é bom que um homem esteja só. Você foi feito para se relacionar com o seu próximo. Você não foi feito para se relacionar com bicho. Você pode até se relacionar com bicho, mas você tem que ter uma pessoa junto com você, do seu lado. Você foi feito para se socializar. Você foi feito para expressar o máximo do seu potencial. Ao invés de ficar enclausurado, ao invés de ficar se debatendo, ao invés de ficar se lamentando, ao invés de você ficar coçando e lambendo essa ferida. Ei, saia do lugar. Saia dessa zona de conforto. Saia de dentro desse quarto. Saia de dentro dessa casa. Toma posse da tua vida. Toma o controle da tua vida. Quem é que tem dominado você? Quem tem dominado você? Você não é isso. Você é muito mais. Você tem o potencial que não sabe. Em Deus nós temos muito mais. José então ele dá uma lição de amor. O amor, querido, é que faz romper as barreiras dos traumas. Talvez você não ame mais. Pastor, eu não consigo amar mais. Pastor, eu não sei como é que faz, mas eu não quero chegar perto de ninguém. Eu não dou conta de... Querido, você não foi feito assim. Você ficou assim. Mas não é para você ser isto. Isso não é você. Deus não te fez para ser isto. Você foi feito para amar. Você foi feito para expressar a glória dele, dar o seu melhor. E José, então, vamos entender, talvez sem sentir vontade, ele decidiu amar, ele decidiu ser altruísta, ele decidiu, é uma decisão. Amar não é um sentimento, mas é uma decisão. Ah, pastor, você não sabe o que eu já vivi. Querido, então tá. Coronavírus. Descobriram que o seu filho tem o sangue que consegue matar o vírus e acabar com a praga de toda a humanidade. Só que para isso tem que tirar todo o sangue dele. Você dá o seu filho por toda a humanidade para salvar ele do corona? Você dá? Ele tem que morrer. Não, pastor, meu filho não faz mal para ninguém, eu vou perder meu filho. Mas Deus deu o filho dele e tirou todo o sangue dele para que nós possamos ser salvos. Você está entendendo por que você precisa amar? Porque Deus te amou primeiro. Deus não está te pedindo nada que antes Ele não tenha te dado.
Ele não está pedindo nada que antes ele já não tenha provido e providenciado para você. Agora você fica aí, não dou conta, né? Pelo amor de Deus, levanta. Para de murmurar, para de reclamar. Sabe para onde que isso vai te levar? Para lugar nenhum. Para lugar nenhum. O máximo para onde você vai é do sofá para a cama, da cama para o sofá. Não vai mudar em nada a sua realidade. Não vai mudar em nada a sua vida. Não vai acrescentar nada. É isso que você quer viver dentro da sua casa? E aí você vê seu filho indo para as drogas, aí você vê seu filho entrando na depressão, aí você vê seu filho querendo arrumar um trabalho, mas vê um exemplo dentro de casa, um pai que não tem atitude, uma mãe que não tem atitude. E aí, é esse o exemplo? É esse o legado que você quer deixar? Quais são as memórias que os seus filhos vão ter de você? Quais são as memórias? O que ele vai falar de você? Para os netos, para os filhos dele. A gente tem que buscar com paciência o bem comum, querido. Porque é o bem comum que nos leva a ser abençoadores. Ainda mais agora nessa época de campanha política, nós vemos famílias inteiras tendo seu potencial vendido. Como assim, pastor? Vendido, potencial vendido. Por quê? Não, vou votar no fulano, porque fulano vai arrumar um emprego para mim. Eu vou votar no ciclano lá, porque ciclano ficou de arrumar isso, isso e isso. Você está sendo vendido, você está sendo corrupto. Você tem que votar naquele que é o melhor para a comunidade, para o bem. Aí sim você vai estar alcançando o seu potencial máximo. E aí sim você está dando o seu exemplo dentro do lar para os seus filhos. Por quê? Um pai que fala, vota no fulano para mim porque vai fazer isso e isso. Ele está falando para o filho, filho, você também pode fazer isso. Porque se alguém te dá algum benefício, você pode votar nele pelo benefício que ele vai te dar. Querido, não vote em pessoas, vote em valores. Vote em valores, não vote em pessoas. Pessoas vão te decepcionar, mas os valores, eles são eternos. Eles são de Deus. Dentro da tua casa, crie ambientes de valor. Você quer viver o máximo de harmonia dentro de casa? Porque vai ter tempos que você vai sofrer, vai ter aflição. É normal, é natural. Alguém adoece. Alguém sofre algum acidente. Uma situação adversa acontece. Um ente querido pode falecer. Agora, por isso, você vai deixar de viver? A vida segue. Se nós somos cristãos, nós vamos nos encontrar juntos, na glória com Deus. Então desenvolva o seu potencial máximo em amor, em bem comum. Ah, pastor, lá em casa ninguém me ajuda. Quem falou que é para te ajudar? É para você fazer. Eu não estou falando para o seu cônjuge, estou falando para você. Eu não estou falando para o teu filho, estou falando para você. É para você mudar. Gênesis 45, 5 diz assim, ó. Tudo é por um propósito maior. Não é mais uma questão de fazer nossa vontade, e sim fazer aquilo que Deus tem para a nossa família. Perdão, querido. Eu peguei a... Agora não se aflinja, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Então, José entendeu que tudo era para um propósito maior.
foi estabelecido para algo eterno. A atitude de José ecoa na eternidade. Todos sabem quem é José. Quando um impõe a sua vontade, dois não podem viver em paz. Pastor Carlito Paz, numa pregação dele de família para sempre. Então, quando um impõe, vai ter guerra. Quando um impõe o jeito, vai ter guerra. Porque não tem acordo. E nós precisamos desenvolver com paciência. O que, pastor? Coragem. O que mais? Perseverança. O que mais? Amor. Nós precisamos desenvolver isso. Por quê? Porque 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E se você está prostrado, se você não está desenvolvendo seu potencial, você não está andando segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos espírito de medo, de covardia, espírito que fica ali prostrado. Ele te deu espírito de coragem. Lança fora todo medo. Ele te deu poder. Eu não estou querendo fazer com que você se sinta motivado. Eu quero que você entenda o poder que existe na palavra, na promessa de Deus para a tua vida. O engano que você tem vivido e que Satanás tem cegado o teu entendimento. Porque se Deus te deu o espírito de coragem e você não tem espírito de covardia, por que você está prostrado? Por que você aceita a derrota? Por que você não se levanta? Porque Deus te deu um espírito de coragem. Ele te dá equilíbrio. Então você está falando que a palavra de Deus é mentirosa. A tua vida aponta para a mentira, que é a palavra de Deus. Porque se você se diz cristão e está vivendo desse jeito, você está falando que Deus é mentiroso, que a palavra dele não vale nada. Por isso nós precisamos entender, não é a palavra dele que é mentirosa. Não é ele que não cumpre, mas é você que não toma atitude. Você precisa dar o passo de fé. Você precisa crer na palavra. Você precisa crer nas promessas e desenvolver esse potencial. Romanos 5,4 diz: a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança. E o amor, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, Colossenses 3,14. Por isso que nós temos que ter coragem, perseverar em amor. Agora eu não estou falando para você levantar e sair chutando todo mundo, não. Eu estou falando para você levantar e começar a amar as pessoas. Fazer o bem. Ser altruísta. Agradar-se de Deus, ser grato a Deus. De você viver a vida de uma forma que expressa a glória dEle. Que você seja um referencial para a tua família, dentro da tua casa. Gênesis 45:15 diz assim, ó: em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Expressa sentimentos verdadeiros. Expresse sentimentos verdadeiros. Coisas boas da vida, queridos, não nascem prontas, mas se desenvolvem com muita paciência. Então, hoje é o início de uma grande jornada, de perseverança, de paciência e de esperança, de fé.
O nosso alvo não está nesse mundo, o nosso alvo está na Nova Jerusalém. O nosso alvo está em Cristo Jesus. Quem vive com intensidade também vai desfrutar de intimidade. Você precisa viver com intensidade. Você precisa ser intenso naquilo que você se coloca a fazer. Naquilo que você se propõe a fazer. Que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Nunca prometa aquilo que você não consegue cumprir. Nunca fale daquilo que você não pode fazer. A Bíblia ensina, é melhor não votar, do que votar e não poder cumprir. A impressão é que você construiu algo e não tinha dinheiro suficiente para terminar. E eu quero desafiar você, mesmo nesse tempo de pandemia. Abrace muito ainda. Abrace mais, ame mais. Principalmente os dentro de casa. Principalmente os dentro de casa. Seja amável. Seja amável. Cuide dos seus. Nós não somos imortais. Nós somos seres mortais. E que um dia o Pai vai nos chamar e vai nos escolher. É a ordem da vida. O que você quer deixar para as pessoas? Tem gente que está pedindo a morte. Querido, não faça isso. Não peça algo que vai deixar um legado terrível para os seus filhos. Terrível. Não peça. Ah, pastor, não dou conta mais dessa vida. O senhor não está sabendo que dor que eu tenho aqui. A questão não é a dor. A questão não é essa. A questão é o que você está transparecendo, o que você está passando, qual valor você está inserindo dentro da vida do teu filho, da tua filha, da tua família. Você está passando um recado muito simples. Deus não existe, porque Ele não conseguiu acabar com a minha dor. Se existe, Ele é um carrasco que está me torturando. E eu prefiro ser um covarde do que ficar sofrendo e entrego a minha vida, porque a dor é grande demais. É isso que você quer passar? É isso? Porque a verdade é que cabe a nós sofrer pelo Evangelho, porque o que nos levou a este lugar de dor não foi Deus. O que nos levou a esse lugar de dor não é a falta de Deus agindo em nós, mas é a nossa resistência ao próprio Deus. É o nosso afastamento do próprio Deus. Porque Deus não prova ninguém além daquilo que Ele pode suportar. E quando Ele prova, Ele ainda dá o escape. Ele providencia o escape. Ele vai te provar até onde você pode suportar. Mas aí você resolve entregar tudo, largar tudo, e não desenvolve o potencial de família dentro do seu lar, aquilo que Deus tem para a tua casa, deixar um legado, que as pessoas possam lembrar de você, como uma pessoa que foi de fé, que você possa estar na galeria da fé da sua família, como existe a galeria da fé, no livro de Hebreus, que você possa ser reconhecido. Meu pai foi um homem de fé, passou por isso e por isso, mas ele nunca deixou, e sempre Deus deu escape, sempre Deus agiu em favor dele, milagres aconteceram, coisas mudaram. Por quê? Existia uma expectativa
para que Deus pudesse fazer, e Deus age aonde há uma expectativa de um desenvolvimento, de um potencial familiar. Queridos, nem tudo a gente vai conquistar apenas com oração. Nós precisamos agir. Mas a oração tem que estar inserida em tudo. Mas nem tudo só com oração, mas ela tem que estar inserida em tudo. E eu quero convidar você a fazer parte dessa grande família. Família de fé. Porque em Hebreus 11, 22 diz assim, ó, pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito. José não sabia que o povo ia ter que sair do Egito, mas no final da vida dele, José declarou, era para levar os ossos dele. José deixou um legado. José tinha fé e creu como era. E essa fé tem que estar em nós através da adoração, através da confissão, através do agradecimento, através da súplica. Queridos, viver o cristianismo não é viver uma vida sem aflição, sem dor. Muitas das vezes viver o cristianismo é viver muito mais dores do que alegrias. Mas quando você está em Jesus, mesmo com dores, você é alegre, você tem paz. Eu quero orar pela tua família. Eu quero falar para você que você tem um pai que cuida de você. Em João 1,12 diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se você reconheceu Jesus como teu Senhor, teu Salvador, as promessas que estão nesse livro são para a tua vida. Mesmo em meio a dores, você vai vencer. Mesmo em meio aos desafios, você vai vencer. Você vai vencer. Todas as coisas já foram conquistadas no mundo espiritual para nós. Receba. Josué 24:15, para nós encerrarmos. Se, porém, não lhe agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Independente da circunstância, queridos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Glória nós te damos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, desenvolver esse máximo potencial dentro da nossa casa. Nós queremos sair